Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães, estou aqui com o nosso Arigó, Wagner Espadoto. Fala, Wagner, não. Como que é o meu nome? Arigó. Arigó de Boulder. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, e com o nosso ancião, a enciclopédia do triatlon, Beto Nitini. Fala, Betão. Esse Serginho aí, galera, beleza? Tô mais ancião que nunca, cara. Fui conhecer minha sobrinha neta esse fim de semana. Nossa, isso é deprê. Mas é bonitinha ela. O Beto que foi um dos caras que escreveu ali os 10 fundamentos do quê? Da natação de águas abertas. Bom, mas antes da gente falar sobre o assunto de hoje e falar do nosso convidado, a gente vai trazer um café amargo aqui, né, Betão? Café amargo de segunda. Café amargo de segunda. A gente tem recebido constantes mensagens aí de pessoas conhecidas ou não conhecidas que praticam triatlon, corrida. No nosso glorioso Bruno Covas, né, que tem tudo para ser um lugar de treino maravilhoso, né, tanto para a parte de ciclismo quanto a parte de corrida. E a gente tem tem a infelicidade de receber notícias de pessoas que estão sendo agredidas, sendo assaltadas, roubando as bicicletas. Agora tem essa nova moda de pegar e levar o Garmin, Aliança, né? Aliança. Então a gente queria deixar aqui o nosso repúdio, né, a quem toma conta desses ambientes, né? A gente já tem tão poucos ambientes, né, para treinar. Acho que todos nós aqui, atletas amadores e profissionais em São Paulo e Brasil, a gente briga para ter lugares decentes e seguros, e a gente não tem, né? Numa cidade como São Paulo, é uma pena que essas pessoas tenham passando por isso. Então a gente queria aqui, com a nossa humilde audiência, né? As pessoas que nos escutam, que escutem e façam alguma coisa, né? Para deixar esse ambiente mais seguro para todos nós. Não é, Betão? É isso aí. E vamos falar de coisa boa, né? Agora vamos lá. Betão, o que a gente vai falar hoje, Betão? Eu não sei se é coisa boa, porque todo triatleta tem uma repulsa ao tema que nós vamos falar. Não vou dizer repulsa, mas é aquele menos... É o patinho feio da história que todo mundo deixa. Coisa boa o problema é que, né, nem sempre é bom para os triatletas. Agora esfriando, então, vai ser uma fuga agora dessa modalidade. Hoje nós vamos receber aqui, um cara que tem já currículos extensos, já tem até programa aqui, é da casa, né? Que é um profissional com trajetória já sólida no esporte, já formado em educação física, pós-graduação em fisiologia do exercício, nadador, atua há mais de 25 anos, fundador da Yellow Cap Sport Club, head coach do departamento aquático da Care Club, presidente da associação 14 Bis, para quem não conhece, 14 Bis é uma prova que tem ali em Bertioga, muito legal também. Host do podcast Natação, Estema e grande nome na formação e desenvolvimento de atletas profissionais e amadores do triatlon. Nadador master top 10 no Mundial da FINA nos 200 borboleta. Borbola. Triatleta amador, ultramaratonista aquático. Seja bem-vindo aqui, o Vanderlei Santos. Boa, Vanderlei. Saúde de palmas. Obrigado. Vamos bater com gosto, com palmar hoje. Hoje é com palmar. Vanderlei, deixando ansioso aqui. Ó, obrigado. A gente fez questão de convidar você aqui, né? Porque a gente sabe que você é um exímio nadador. Você nunca convide o Wagner, porque você sabe que ele não sabe nadar, né? Inclusive, eu tenho um fato que me tiraram uma vez, vocês lembram, né? De uma academia. Não deixaram eu entrar para dar treino, porque falaram que eu não sabia nadar. Cara. Você ia ensinar o que para as pessoas? Eu ensino, é isso, né? Fazer uma pena, mas tudo bem. Faz parte do game. Hoje em dia eu converso com essa pessoa muito bem, gosto, enfim, vamos em frente. Vamos lá. Vanderlei, antes aí, queria agradecer sua presença aqui, né? Queria que você... Eu que agradeço o convite. Uma honra estar com você. A gente já conversou algumas vezes, né? Poucas vezes pessoalmente, né? Mas já trocamos algumas figurinhas aí. E queria saber contar um pouquinho da sua história, né? Como que a natação entrou na sua vida, né? Como que ela continua hoje como treinador, como atleta? Tá, natação, cara, é minha vida. A gente se confunde muito assim, né? Eu e a natação. Desde pequeno, entra na natação por causa de bronquite, que a mãe põe, né? Isso é velho. Isso é do seu tempo, velho. Não, mas é do seu tempo. Vocês estão falando de ancião, mas eu acho que eu sou mais velho que o Beto. Não vamos entrar nessa discussão, mas eu acho que eu sou o mais velho da mesa hoje aqui. Eu nunca sou o mais velho da mesa. Sérgio, Ele só aparenta. Eu ainda sou aparenta. Ele só aparenta. É que o Beto, ele rodou um pouco uns meses aí com o pneu murcho. Rodou muito tempo sem óleo, né? Sem óleo. Tá estragado. E aí, desde então,
Então, nunca mais me separei da natação. Aquela história de começar a nadar, nunca fui um exímio nadador de categoria, né? Sempre nadando, nunca fui. Tamo junto. Aquele nadador mediano que consegue índice, mas vai para paulista, vai para brasileiro e participa. E participa. Fui me destacar um pouco mais depois, de mais velho, entrando na categoria Master a partir dos 25, depois que eu entrei na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, na verdade. E aí começa a fazer as experiências em mim mesmo, eu usando o atleta Vanderlei como cobaia para fazer experimentos, né? Treinar, porque eu nunca tive um treinador. Nunca tive um treinador depois que eu saí da faculdade, né? Então eu me treinava. Eu passei agora, você falou que eu sou host, né? Lógico, eu sou host aqui do Natação STEM, e a gente fez uma parceria, eu e o Samir, e aí a gente combinou do Samir me treinar. Então no início desse ano, o Samir me treinou 4 meses para a prova de 10K que ele organiza, e aí eu tive o prazer de treinar com o Samir e foi muito legal a experiência, mas tirando esse período dos 4 meses iniciais desse ano, eu nunca tive um treinador, então eu me treino. E aí... Como é que foi a experiência de ter um Cara, treinador? foi muito legal porque a gente tem uma estrutura de treino e uma ideia de trabalho muito parecida, né? Não é um volume muito grande de treino para uma prova de 10K, então a gente não trabalha com volumes muito altos. A formação de treino, né? A estrutura de treino, de aquecimento, uma pré-série, uma série principal, um volume ali, um percentual de volume legal dentro dos treinos. É muito parecida a estrutura, tem algumas diferenças, é claro, mas eu não me senti desconfortável por fazer os treinos dele. E fiz uma ótima prova lá, deu para brincar com a molecada na prova de 10K. E é isso. E aí, desde então trabalhando natação, me evoluindo dentro da carreira, né? Como nadador, alguém que veio lá de São José do Rio Preto, né? Pé vermelho, interior, né? Conseguir um destaque e performar aqui como treinador em São Paulo, para mim é uma grande conquista. Eu te perguntei isso porque você, obviamente, como treinador, uma grande experiência, e você sempre se auto-experimentou e auto-treinou. Exato. E tem muita experiência. E aí, como é que foi essa experiência de ter alguém? Porque quando você tem um coach, alguém te treinando, óbvio que existe uma troca, mas você tem que confiar, né? E muitas vezes 100%. não é a decisão que você talvez escreveria ali para você, né? Você fala, poxa, será eu talvez fizesse assim? E a gente já falou aqui, a gente vê muito hoje, com muita informação que tem para todos os esportes, e também provavelmente a natação, o pessoal mais jovem procurando aí se autotreinar e com internet, inteligência artificial, hoje em dia ChatGPT mandando treino, né? Como é que você enxerga? Você já passou por isso, de ter alunos recentes que já te trazem uma fórmula de bolo pronta aí para... Ah, não deixo. Não, o cara vem, olha, eu não posso treinar tal dia, eu não posso treinar tal data, né? Então a gente vai adequando o perfil do atleta, mas eu tenho uma facilidade. A maioria dos treinadores que não se treinam é porque aquilo que precisa ser feito ele não faz, né? Acaba caindo numa preguiça. Puta, tem que fazer um treino forte naquele dia e aí acaba se auto-sabotando em alguns treinos. A maior dificuldade de treinadores que precisam ou que querem se treinar acabam buscando uma outra pessoa porque tem que cumprir com aquele objetivo e a pessoa não consegue. Eu tive extrema facilidade, né? O que o Samir mandava fazer, eu entregava a planilha 100% verdinha ali para ele, então eu não tenho essa dificuldade. Assim, quando eu me treino, eu tenho que fazer uma série muito forte, muito intensa, eu não me saboto. Eu tenho um volume na cabeça para nadar e muitas vezes meu treino é formado no aquecimento. Eu não sei o que eu vou fazer. Entendi. Eu sei o que eu tenho que fazer, né? Puta, tem uma série de VO2, tem uma série longa hoje para rodar. A hora que eu tô aquecendo, aí eu falo, puta, eu vou fazer isso hoje. E aí eu acabo fazendo. Eu também tô assim. Tá se sabotando? Faz 10 anos. O negócio, todo dia eu acordo e penso assim, puta, eu tenho que descansar, comer. E aí eu falo, eu sou 100% extremamente disciplinado planilha verde. nessa questão aí. Tem que regenerar. Planilha verde. Mas, eu tenho uma dúvida já, voltando um pouquinho. A gente sabe que vocês trabalham com diversos triatletas. Perfeito.
E muitas vezes vocês são responsáveis pela natação, né? Perfeito. Vocês não têm o contato ou a dimensão, imagino eu, das outras cargas de treino que estão envolvidas ali, corrida e ciclismo. Aham. Como que é a sua relação com esses técnicos? Como que você faz para tentar entender que tipo de treino dá associado ao outro controle de carga que está sendo ou Legal. deveria estar sendo feito do outro lado? Bacana, bacana. Eu vou dar 2 exemplos de 2 atletas que eu tenho hoje, que eu estou trabalhando, e são perfis completamente diferentes, né? Uma é a Gio Pipari, que está correndo no circuito como profissional. Eu trabalhei com ela, eu treinei ela há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás na Companhia Atlética, quando ela era uma pequena gafanhota, né? Ela só nadava e nadava muito bem, por sinal. E aí agora, depois das provas iniciais, eu convidei ela, falei, Gi, cara, eu acho que você tem potencial para nadar muito melhor do que você está nadando. Vamos fazer um trabalho até Nice, que ela vai fazer o Mundial de Nice. Ela topou prontamente. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com o treinador dela, com o Samuca. Falei, Samuca, eu preciso saber quando é o treino de corrida, quando é o treino de bike, qual é o treino forte de corrida, qual é o treino forte de bike, o que vocês estão fazendo e o que precisa ser feito. Então, a gente conversou. Terça-feira é o treino de pista dela mais forte. Então, naquele dia, tem que ser um treino leve. No dia seguinte, eu posso colocar um pouco de carga nela. Na quinta-feira, se eu não me engano, é o treino mais longo de bike, onde ela vai sofrer um pouco mais de bike. Então, na quinta-feira, eu também não posso trabalhar, eu não vou concorrer com as cargas. Então, esse contato foi feito, e aí eu entendo como é que é a estrutura montada de treino na bike e na corrida, para eu poder dividir e colocar as cargas de natação ali que eu preciso trabalhar. Eu sei que em um dia na semana eu preciso fazer um treino forte, um treino, uma pancadinha ali, e um treino só em A3 ali. Os outros treinos estão divididos: um longo que eu preciso ter, um regenerativo por conta da pancada que foi dada na corrida, e um treino bem técnico nessa semana. E os outros treinos são treinos complementares que a gente vai entender. Ela nada 5 a 6 vezes por semana. Então, a primeira coisa é essa. Eu sei quando ela está fazendo treino forte de corrida, eu sei quando ela está fazendo treino forte de bike, e aí eu distribuo as cargas de treino dentro dessa semana de planilha. Por que você acha que ainda é... Aí é uma provocação, né? Por que você acha... Provoca. Não é pra você. Mas assim, por que você acha que ainda triatletas procuram técnicos de natação para dar o treino de natação? Você acha que faltam técnicos de triatlon? Cara, eu acho que não, porque muitos treinadores de triatlon hoje têm uma base formativa na natação, né? A gente tem aí no cenário treinadores que vieram como base na natação. Esqueci o nome lá do Sul, lá, que treinava com o... Foi treinador da Pamela. Palito. Pô, a base dele é na natação, né? Ele trabalhava junto com o Sintra. Olha a base do cara. Então, e aí outros treinadores aí em São Paulo que tem essa base, que vieram da natação. Mas, cara, talvez outros treinadores que não têm essa base acabam estragando esse perfil do treinador triatleta, de não conseguir fazer na natação, ou a natação do triatleta, o que é feito na corrida e na bike. Fazer o cara evoluir na corrida e na bike da mesma forma... Não, como é que é? Fazer evoluir na natação da mesma forma que evoluiu na corrida e na bike. Então aí a natação... E como vocês mesmos falaram no começo, né? A natação é sempre um pouco negligenciada, tem sempre mais fica preguiça, por último sempre ali, fica né? por último. E eu não acredito que numa estrutura de treino, os treinadores... Eu não sou treinador de triatlon, ok? Mas vocês me ajudem aí. Vagnão, me ajuda aí, né? Eu não acredito que o esqueleto, a coluna central de uma planilha de triatlon seja a natação. Eu acho que a natação é a última coisa que é colocada dentro de uma planilha. Então acaba sendo realmente negligenciada desde aí, né? Talvez comece pela bike, talvez comece pela corrida, mas a natação é a última coisa colocada ali. Então, talvez seja um pouco disso. E a outra é o conhecimento, porque estava ontem lá no W3, fui treinar ontem na W3 e eu
numa rodinha, ao lado, eu ouvi a seguinte frase. Bomba! Bomba, escuta aí. Uma rodinha de triatleta, eu juro pra vocês, uma rodinha de triatleta falou, pô, natação, se você já sabe girar braço e bater perna, é só dar volume. Cara, Nossa, não, que eu inteligente, ouvi isso, cara, é só dar volume. Nadar é só dar volume. Era triatletas ou eram técnicos? Cara, não. Define aí pra gente. É uma rodinha. O triatleta pode falar o que quiser. É uma rodinha de uma galera ali. E aí, cara, talvez alguns treinadores, não vamos generalizar, mas tem treinadores que ainda acreditam que o nadar é só volume. Não. E aí, a natação realmente fica muito prejudicada, porque não trabalha questões técnicas no treino, não trabalha ritmos no treino, né? Com uma série bem feita de ritmo, uma série muito bem feita de progressivo, uma série muito bem feita de intensidade. Então, aí acaba prejudicando um pouco a natação, e aí os nadadores que não vê uma evolução de um ano para o outro, e eu tenho alunos que vieram me procuraram, Vanderlei, eu fiz o primeiro Iron para um tempo, eu fiz o segundo Iron, depois de treinar desse formato, não tive evolução, cara, por isso que eu vim te procurar. E aí acabou de baixar 10 minutos, depois de não ter baixado em 2 provas de Iron, nessa prova agora. Eu até postei, eu não vou falar quem é, porque a pessoa é muito conhecida. Se você quiser saber, Mas você não acha que também tem um fato de que pô, eu vou falando por mim, assim, e pela maioria dos atletas também, as pessoas acabam nadando muito na hora do almoço. Também. Então é o segundo treino do dia. É o segundo. Normalmente, né? Aí, e a natação tem uma coisa que é assim, na corrida, não dá pra você facilitar o treino de corrida. Eu vou correr só na descida. Não que a descida também é difícil de correr, mas, vou pedalar só na descida. Na natação, você chega na natação, tô cansado, vou meter um flutuador. Tô cansado, vou colocar um pé de pato. Vou pra raia mais fraca. Tô cansado, coloco um palmar. Pulo um tiro. Então, acho que tem um pouco disso também, da autossabotagem do cara, atleta, não. O treinador é responsável, cara. O atleta tá fazendo o que o treinador permitiu fazer. O treinador permitiu colocar palmar. Também, né? Esse aqui é o duro, que às vezes o cara não nada com o treinador na piscina. Mas daí não vai reclamar. Então, claro. Aí não tem nem pra quem reclamar, esse cara que tá se auto-sabotando. Né? Mas se dentro da piscina a galera tá usando material e tudo mais, a culpa não é do atleta, claro. cara. Eu tinha minha turma lá na minha piscina, diversos triatletas, cara, e a galera não usava pé de pato, palmar, bermudoping, ou seja lá o que for, ou facilitadores em série principal. Sim. Na minha cabeça, o palmar é para ser feito em alguma... Tem o objetivo, não é baixar tempo. Um pé de pato, um palmar, não é para você fazer a série dentro do tempo, fazer mais rápido. Não, o palmar é um agente para trabalhar força específica. É um palmar, ele serve para corrigir. O pé de pato para fazer um trabalho específico de perna. Não é para você sair de 1,20 e nadar para 1,12. Não é esse o objetivo. Então aí tem essas coisas que o treinador pode trabalhar ali dentro da equipe. Eu uso o palmar bastante, porque hoje, como eu não estou fazendo prova de triatlon, eu uso a natação como um complemento, até para a parte cardiorrespiratória, e eu uso o palmar como se fosse uma musculação mesmo, né? Para me ajudar a ganhar força, porque nas corridas que a gente faz de montanha, a gente usa muito os bastões. Perfeito. Então eu acho que isso acaba me ajudando, mas óbvio que acaba dando mais velocidade, né? O palmar, teve um estudo que foi divulgado recente, de quais eram os melhores equipamentos para desenvolver e trabalhar força específica na natação. Então estudou palmar, flutuador, tem umas meias, o elástico e o palmar foi o que trouxe o melhor resultado para ganho de força específico. O balde? Não colocaram. Baldão lá atrás. Não colocaram. Colocaram, acho que até uma meia, né? Sunga de arrasto, isso, essas bermudas de bolso que tinham em outrora, né? Então, e o palmar é o melhor para se trabalhar a força específica. Eu não faço musculação. A Rafa vai ficar brava comigo, que ela ficou brava que eu preciso fazer força. Trabalho de força para ganhar, porque eu sou muito grilo, assim, né? E aí, o meu trabalho de ganho de força, cara, é dentro da água com palmar. Força específica. Agora, existe uma série Existe mitos, né? Existe uma série de lendas e uma série de questões aí.
O que eu vejo muito de fora, como técnico, e aí eu queria discutir com você o seguinte: o que é mais importante? Porque normalmente o que eu vejo são técnicos de natação entendendo das questões técnicas, onde entra o braço, como é que roda, mãozinha, puxa, finaliza, posição, e aí vem essas coisas, né? Agora, mais importante, ou dependendo do momento, também é importante a parte que você falou sobre a questão metabólica. Perfeito. De condicionamento desse cara. Então, se eu tenho um nadador que não é um exímio nadador, que é o caso dos triatletas, são poucos triatletas que são bons nadadores, vejo os tempos aí de forma geral. Isso. Em que momento que eu posso trabalhar mais técnica? Em que momento que eu tenho que pensar, sim, na distância da prova? Em que momento que seria mais interessante usar os implementos? Em que momento eu tenho que usar menos implementos pensando nessa questão da prova? E uma dúvida que eu tenho que é do cacete. Por que o intervalo para a série de 50, para a série de 1000... são 10 segundos naquela porra daquela piscina lá? Vamos lá, esse eu queria saber. Tem 10 perguntas. Muito bom. Porra, Muito bom. a Cara, cabeça não para. fica louca. Cara, é muito difícil trabalhar um grupo muito grande, tudo isso que você está falando para as pessoas e acertar tudo isso para um grupo grande. Teria que individualizar mais. Exatamente. Não dá, né? Porque não dá. Dentro de uma equipe, de um grupo, dentro de uma academia, com um horário lá, Vai oscilar, seja 6 horas da manhã. técnicas, vai oscilar Exatamente. muita coisa. Então, o que a maioria das academias, clubes acabam fazendo é uma periodização genérica que não vai errar. A ideia é errar o mínimo possível. Então, se você... curva de Gauss, né, Betão? Cara, porque aí se eu fizer uma periodização genérica aqui, base janeiro, fevereiro, uma parte de acumulativo, tal, março, abril, e aí faz uma coisa intensa e depois descansa lá no final de junho, você não tá errando. As pessoas estão nadando medianas, né? E você errou menos. O ideal é individualizar. Eu estava falando dos duas específicas, né? Eu falei da Gi, que ela tem uma periodização que deu, se eu não me engano, 52 semanas. Umas 50 semanas. Dentro dessas 50 semanas que eu trabalhei, que eu vou trabalhar com ela, então eu tenho o momento em que eu vou trabalhar a construção de uma base sólida ali, de um aeróbio tranquilo, um aeróbio leve, onde eu vou começar a trabalhar a qualidade e técnica. Depois de um período, eu vou começar a trabalhar uma parte específica, aonde são as qualidades e as capacidades que ela vai usar na prova. Mais próximo da prova, eu vou trabalhar uma parte estratégica de prova, que eu chamo, que é começar a fazer treinos do jeito que eu quero que ela faça a prova. Entendeu? Então vai ter muita série em que eu quero que a Gi comece na pancada. Eu quero que ela faça uma natação com muita intensidade no início de prova. Que é a prova do profissional também. A prova do profissional. Ela vai ser profissional. Exatamente. Profissional é a primeira bola. E aí ela vem de um lugar onde ela estava treinando que ela não estava fazendo intensidade. A 3. Ela só estava nadando ritmo e ficando lenta, nadando ritmo e ficando lenta. E nas últimas provas que ela nadou, ela me relatou que ela não sentia capaz de desenvolver velocidade. A hora que ela colocava intensidade, o coração ia na boca e ela não conseguia acelerar. Então, eu vou começar a trabalhar essa capacidade de conseguir acelerar, de baixar tempo, mais próximo da prova. Aí eu vou descansar. Então, o ideal seria realmente ter uma periodização específica para cada atleta e aí você consegue. Eu vou colocar a técnica nesse momento, eu vou colocar séries de intensidade nesse momento, eu vou colocar séries de ritmo, o que não é capaz ou possível ser feito numa equipe de grande volume. Mas quando você tem um grande volume, por exemplo, sei lá, você tem lá os atletas que vão, você tem triatletas, né? Tá bom. Então, assim, sei lá, os triatletas que vão pro 70.3 São Paulo, aí você tem um grupo que vai pro Ironman. Teoricamente, você tem semanas fechadas, aí você pode agrupar esses caras para entender o que vai ser feito ou não? Exato. Aí o que eu poderia falar para os treinadores existe uma estrutura de um grupo
fechado por 6 meses, que vai fazer essa periodização tradicional de 6 meses, né? De janeiro a junho, e aí depois julho todo mundo faz o que quer da vida, aí volta agosto até final do ano, lá novembro e dezembro, depois todo mundo vai fazer Fuga das Ilhas lá no final do Depois ano. ninguém faz mais nada. Depois não faz mais nada, né? Mas é assim. Volta é a assim, treinar em né? janeiro porque deu uma descansadinha. Porque deu uma descansada, exatamente. Então, faltando ali 3 semanas, pelo menos, começar a fazer um trabalho específico para aquela prova. 20 dias, 3 semanas até 3 semanas já dá para começar a fazer algo específico para aquele grupo. Então, o ideal seria realmente, está chegando um Ironman, vai chegar a São Paulo lá em setembro, 3 semanas antes ou entrando no final de agosto para setembro, a gente separa o grupo e esse grupo começa a fazer uma série. Ou foda-se o resto. Todo mundo vai fazer o que esse grupo aqui, a gente tem num grupo de 30 pessoas, tem 12 pessoas, cara, as outras pessoas não vão fazer nada, estão aqui treinando só pra molhar sunga e porque é o horário que treino tem. Cara, coloca todo mundo pra fazer o objetivo dessa pessoa. Eu vejo isso. Vai pela maioria. Exato. Eu nado com o Miranda, que você conhece, e ele faz muito isso, né? Exato. Ele chega nos momentos assim que praticamente um mês antes das provas, por exemplo, Floripa que teve, ele já vai avisando, pessoal, raia 5, 6 aqui é o treino para quem vai para o Ironman, tanto, quem não tem, quem tem o 70.3 lá tá aqui, mas se quiser fazer esse treino pode, ele vai meio que dividindo as turmas, como o Wagner falou. De natação, né? O pessoal fala muito bom. E ele também, ele fala muito, que eu queria que você falasse para o pessoal sobre isso, sobre técnica, porque ele sempre passa para o pessoal ir aquecendo, para aproveitar no aquecimento ali, chegou 15, 20 minutos antes, meia hora antes, para treinar a técnica, né? E muito pouca gente treina a técnica. E a técnica, eu já conversei muito isso com o Wagner, a gente falava, eu não sou um super nadador, vim do polo aquático, tenho uma natação, mas eu tenho alguma técnica. E a gente percebe, eu já conversei com ele, que a técnica não serve só para o ganho de velocidade. Ela serve também, no meu entendimento, como um ganho com uma economia de energia. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, porque óbvio que é possível, acredito, ganhar velocidade, né? Talvez com menos técnica, mas com a técnica você sairia da água numa prova de triatlon, talvez um pouco mais íntegro, vamos dizer assim? Legal. Ou não? Não, exatamente. Para muitos triatletas eu falo, cara, você não tá nós não vamos trabalhar sua técnica para você sair de 1h10 para 1 hora na prova. É para você sair com 1h08, 1h06, mas inteiro, melhor para pedalar. Não é para baixar o seu tempo não, cara, é para você sair, cara, 0 da água, né? E sobre técnica é muito legal. Um dia chegou para mim lá na Care Club um atleta falando, cara, eu faço educativo todo dia e não melhoro. Eu falei, cara, mas qual educativo você está fazendo? Ah, cara, eu faço os educativos clássicos, né? Cara, eu faço mão fechada, eu faço fase submersa da braçada. Eu falei, beleza. Então, e eu faço avaliação biomecânica lá na Care, né? Inclusive, se você quiser fazer a avaliação... Pode dar, no final você vai deixar isso aí, sim. Terminou a avaliação... de 90% lá na É só digita ali, né? Café com Tri... Vanderlei noventinha. Se você assistiu, tá assistindo... se você tá assistindo esse vídeo e mandar uma mensagem pra mim, eu assisti o vídeo no Café com Tri, eu vou negociar um desconto pra você lá. Pronto. Pronto. Agora sim. Café com Tri, aí eu vou negociar lá. Mas aí eu falei, cara, então beleza, então vamos fazer a avaliação. Eu sempre converso com o atleta, de onde ele vem, o que ele vai fazer. Fizemos a avaliação. Terminou a avaliação, voltei e falei, escuta, o educativo que você faz todos os dias não vai resolver porra nenhuma da sua natação. Porque você faz algo que você já tem muito bem. O seu problema não é esse. O seu problema é outro. Às vezes ele estava querendo resolver um problema de braçada e era um problema de rotação. Não enfim, é outra o coisa. que você, não é qual exercício você está fazendo, mas o para que você está fazendo. Não adianta uma pessoa que tem uma péssima posição do corpo na água, quadril afundado, ficar fazendo educativo de mão fechada, ficar nadando trabalho de sensibilidade. Não vai melhorar nada, entendeu? Então, fazer educativo todos os dias não é garantia de que você vai melhorar. É o para que
qual o educativo você está fazendo e o que esse Tem que educativo vai entender resolver. o que você precisa melhorar. Exatamente. Então, fazer educativo todo dia não é a garantia de que você vai melhorar. O que você Porque você precisa- não sabe o que você para que você está precisa fazendo. melhorar Você na tem que natação. entender o que é o educativo, porque eu vou te dar um exemplo meu também. Eu nadava na companhia atlética e o Felipe Domingues, Sim. sempre falava pra mim, Betão, contrai o abdômen. Porque você tá com o abdômen... Aí eu contraía. Só que você contrai o abdômen, você faz assim, né? Aí eu fazia assim, eu ficava assim na água. É uma Aí, eu achava que tava, Turtle. Chama eu achava que tava turtle. fazendo certo. Aí um dia o Felipe tava na piscina e falou, Betão, o que você tá fazendo? Tá com a bunda Eu falei, pra eu tô cima. contraindo o abdômen. Ele falou, porra, mas não é pra contrair aí, meu, é pra contrair pra cima, você tem que levantar a bunda. Aí ele sempre falava, se peidar não pode fazer bolinha na água, tem que sair pra cima. E, cara, foi uma mudança, assim, é um negócio, uma mudança besta, parece, né, mas, meu, mudou completamente. Assim, de você, Exato. porque você tá assim, você fica assim, ó, pronto, você, cara, mudou assim, A trajetória. impressionante. E é isso, porque você tá fazendo um educativo que você acha, não, eu vou fazer um educativo que eu vi. Se você tá fazendo um educativo errado, E não em adianta nada, né? academias, né? Não é criticando, pelo amor de Deus, treinadores não vão aqui me crucificar. Pessoal, né? agora, uma crítica para todas as Tá bom, academias. Tá bom de corte esse episódio. É. Né? Cara, Cabaco, mano. os treinadores só replicam algo que viram alguém fazendo na internet. Exatamente, esse corte. Aí pega um vídeo lá e replica. E não sabe o porquê, o que, como. Isso não é acabar com ele. Isso é ele falar a verdade Não, é e é verdade. difíceis de engolir. verdades difíceis de engolir. Verdades Não, e difíceis acho de que- serem e engolidas. acho que é Porque mesmo o treinador e o mesmo não atleta, sabe. né? O atleta também faz a mesma coisa. Ele vê o cara fazendo na internet. O ele cara repete. sozinho em casa, que treina com planilha, viu um educativo, viu lá o César Cielo, agora mesmo, isso. cara. Ele acabou de postar um vídeo do braço, olha o trilho aqui. Pô, aí o Cielo, eu repliquei e repostei esse vídeo, porque era um problema da Gi, que a gente ficou 1 hora na piscina treinando esse braço cruzando a linha média. Mas o César Cielo só mostrou aonde tem que entrar e mostrou nadando. Talvez a pessoa viu aquele vídeo do César Cielo e ficou nadando só pensando nisso, mas não fez um educativo para entender o movimento, um trabalho de base para sustentar o corpo naquela posição, enfim, só replica algo que viu, mas não sabe como construir. Toda vez que alguém entra na minha piscina lá para fazer um trabalho técnico, a primeira coisa é construir uma base sustentável para sustentar, né, para sustentar aquele educativo, aquela posição. Então, tem uma construção, não é simplesmente sair nadando pensando na posição. Pega Não, e a essa, Vanderlei. Treinar para treinar. Treinar para treinar. E a natação- Exatamente. A natação tem essa coisa. Que, por exemplo, Exatamente. mandar até um abraço pro Fernando Aldi, lá da Companhia Atlética, que eu não nadei com ele. Fernandinho Aldi? É. Lindo. E ele sempre fala, Beijo. Betão, o braço tá cruzando. Beleza, aí você corrige o braço. Ó, agora o braço ficou bom, mas não tá finalizando. Aí você fica, Betão, ó, agora tá finalizando, mas o cotovelo tá baixo. Agora tá finalizando, mas a perna não tá É um batendo. loop Aí infinito, sabe? É um loop né? Você vai ver que o quadril tá lá, sobe o quadril. Aí, ó, só que você subiu o quadril, parou de bater perna. Mas Continua... Eu Então é um inferno, né? Eu tenho alguns pontos referentes a isso, assim, né? Evidente que eu não sou eu não vim da natação, é por isso que eles brincam. Eu nadei um Ironman pra 56, que pra mim Porra, é muito bom. sensacional. Mas eles sempre zoaram que eu não nadava. Não, mas é o que eu nado né? também. É. Não... E eu não nadava mesmo, porque eu não vim da natação. Então, só que eu tinha um certo acervo motor e eu era dedicado. Então eu ficava lá na água, lá parecia um louco lá, né? Aquela de Nova York a gente nadou mais rápido, né? É lógico, eu corri empurrando, nadou pra 38, acho, sei lá, 42. Nunca nadei tão rápido. Então, assim, o que acontece? Eu acho que quando você divide em termos de semanas, quanto mais próximo a prova, mais metabolicamente esse atleta tem que estar pronto para executar a distância. Show. Ah, eu vou ficar trabalhando. E veja, não é não trabalhar o educativo, mas a ênfase, eu acho que deve ser pensada em termos do que está acontecendo em semanas. Ah, eu tenho 3, 4 semanas para prova, vou ficar o dia inteiro dando o educativo. Talvez não funcione naquele momento mais para o atleta, porque exato. ele não vai ter um ganho de movimento, de economia de movimento, de posição. Eu preciso treinar questões específicas da natação desse atleta. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto que eu acho que são dois, né? Além do... Existe um conceito que é, poxa, a natação do Ironman, sei lá, é menos que 20%. Eu tô falando menos que 20%, porque a gente 15, sabe 10, vai. são 10, 15. Só que 20% tem atleta lá que fica um tempão lá. Sim. A gente sabe disso. Então, assim, mas vamos falar ali 10, 15%. Então, o atleta ele já entra naquela questão, poxa, 10, 15%.
E é exatamente isso. Eu não quero, talvez, melhorar a sua natação em termos de tempo. Eu quero simplesmente que você seja um pouco mais econômico e sobre energia para você correr melhor. Então, imagina um motor, né, rodando aqui a 200 RPMs no início. Esse motor começa a cair para 180 no ciclismo e começa a cair para 100 na corrida. Se eu tiver uma queda já inicial menor em termos de energia, eu vou ter um corredor, né, quando esse cara põe o pé no chão, um pouco mais íntegro. E isso é extremamente importante. E aí eu tenho um outro lado. E eu escrevi um negócio aqui, que eu escrevi antes do Ironman, que eu vou ler aqui, ó. Vejo muitos triatletas que têm um background de natação negligenciando esta modalidade. Ou seja, o cara que nada, negligencia. Eles afirmam que o tempo final não vai mudar. De fato, talvez não mude, mas o que eles não sabem é que eles estão drenando sua durabilidade na corrida. O tempo pode ser o mesmo, o custo energético não. Wagner Espadoto, isso fui eu que escrevi. Então, assim, é verdade, tem que escrever, não é chat GPT. Então, assim, é verdade, isso é um ponto importante, e é isso que a gente está discutindo aqui, Gordinho. Como que você enxerga, Vanderlei, assim, a natação, a gente escuta muito, como alguns outros esportes, de, putz, você consegue enxergar quando a pessoa começou a nadar com mais idade ou começou a nadar mais nova, né? E indo de encontro ao que o Wagner está falando, também já ouvi muito falar de... Eu tenho conhecidos amigos que têm maratonas e provas aí para 2 horas e 35, 2 horas e 37, você olha para a pessoa correndo, tudo torto. É uma mecânica, mas assim, é rápido, né? A pessoa é rápida. Então, o que eu entendo que ele está falando, que chega uma hora também que na corrida existe muito isso, não adianta você brigar muito com a mecânica da pessoa, né? Porque aquela formação... Na natação existe isso, e existe essa dificuldade maior de pegar uma pessoa que comece realmente a nadar com 30, 35 anos, ou 40 anos de idade, assim, como é que você lida com isso? Legal. Eu vou esquecer tudo que vocês falaram, mas me ajuda aí. TDAH é forte pra cacete. Você tem também? É, bastante. Porque o Beto é violento. Em cima do que você falou, tem um momento para se trabalhar principalmente a técnica dentro, né, de uma periodização. Não é legal trabalhar ou querer priorizar a técnica muito próximo, e isso é real. Não só para triatleta, tá? Numa via de regra geral, os nadadores, muitas crianças também. A outra ponta, lá, criança de base, 12, 14, 15 anos, muitas mães levam as crianças lá para fazer um trabalho. Ai, meu filho vai ter um Paulista daqui 2 semanas e a gente veio fazer uma avaliação biomecânica. É parecido com o que a gente vê? É parecido. É parecido? Ai, olha, eu vou ter um Ironman e eu vim aprender a nadar. Eu falo, a Basílica Nossa Senhora da Aparecida é aqui, ó. Exatamente. Pega a Dutra aqui e vai, né? Eu falo, mãe, é o seguinte, se a gente mexer em qualquer coisa no seu filho agora, pode desestruturar aquilo que você estava falando, né? Puta, corrige uma coisa, piora outra. Piora outra. Nós não vamos fazer nenhum trabalho de correção agora. A curto prazo não existe isso. É impossível, não é o momento. Então, o momento de se corrigir, de treinar para depois treinar, adorei. Né? Vou sempre citar você. O treinar a técnica para depois treinar o que é necessário não é próximo da prova, né? Então tem um momento certo para ser feito isso. Então isso daí fica claro. E aí a outra coisa que você falou sobre a natação desde a infância, você falou dos 12, Sim. ou pegar alguém que está já nada, mas está começando realmente a nadar. Cara, treinador que nada, sempre nadou, é o jeito que o aluno entra na água, o treinador já... o que nem jogar tênis, você percebe muito isso, né? Quando a pessoa pega... Não, o jeito que pega a raquete, o jeito que vem com o óculos, às vezes a touca que tá usando, o óculos que tá usando, a sunga que tá usando, já denuncia se a pessoa vem de uma base ou não. E depois, a hora que começa a nadar, o jeito de empurrar a parede, a forma com que saiu, a gente já consegue. Não, o cara chega na piscina com a sunga fininha do lado, assim, ó, e óculos suecos, pode ser o gordinho que for, o cara vai tirar um pau na natação. Ou pergunta, precisa nadar de touca? Precisa nadar de touca? O cara vai Porque o cara nunca nadou de touca. Chega o gordinho com aquela sunga que parece a sunga tá espremida, ela é pequenininha, assim, ó, o óculos sueco, caiu do seu lado, gordinho, acabou. Empurrou a parede, a primeira abraçada lá nos 8 metros, né? Não é antes da bandeirinha, a gente já sabe, já tem uma base. Mas não é uma regra, cara, eu não enxergo como uma regra.
todo atleta que veio, ex-atleta, nadador que nadou até os 17, 18 anos, parou porque entrou na faculdade, volta lá com os 30, 35, não significa que esse cara vai ser mais fácil de trabalhar do que uma pessoa que nunca teve a experiência de ter nadado. Passou na minha mão um cara que nunca tinha nadado. Cara, eu fiz natação com 5, 6 anos, eu não me lembro, mas a minha mãe pôs eu para aprender a nadar, eu nunca mais nadei. Tá voltando com 30, 34, mas tem um acervo motor, tem uma habilidade que eu falo, cara, se esse cara tivesse nadado, se esse cara tivesse feito natação, tava voando. A melhora é absurda. E não é trabalhando volume, não é trabalhando intensidade, não. É só fazendo alguns ajustes técnicos. E a pessoa pega com extrema facilidade. E tem aquela pessoa que, cara, nem rezando muito para a pessoa melhorar, vai melhorar. Então, não existe uma regra, cara. É um indivíduo, tem as individualidades, vai ter a pessoa com muita facilidade de trabalhar, outras com existe extrema alguma coisa dificuldade. que é mais difícil de você enxergar, assim, no geral, de corrigir numa pessoa que, assim, não sei, a sensibilidade com a água? Eu fiz um estudo com mais de 200 nadadores que eu avaliei lá na Care Club. E um pente fino. A gente tem uma avaliação com 30 itens lá divididos. Como é que funciona a avaliação lá para eu te responder isso? A avaliação são 30 itens e aí tem 15 itens, gestos, motores, movimentos da fase propulsiva do nado e gestos e posições da fase resistiva. Ou seja, eu avalio o que te empurra para frente, trabalho de braços e pernas, e o que te freia dentro da água. E depois dessa avaliação com esses dois blocos, eu entendo onde é o problema do nadador. Por isso que eu tenho muita tranquilidade em falar que, cara, você está trabalhando ou fazendo educativo para a fase propulsiva e não para a fase resistiva. Você nunca vai melhorar. E vice-versa, né? E aí, depois que eu avaliei essas foram 189, quase 200 avaliações, eu entendi quais eram os principais erros que os nadadores, geral, lá dentro dessa avaliação tem Santiago Ascenso, tem os atletas Luiz Oddi, que eu avaliei lá na Care, até nadadores que, eu gosto de nadar, e aparecia lá, e crianças também que nadavam muito bem. Eu consegui identificar quais eram os principais pontos, os principais erros, as maiores dificuldades. E aí, o disparado é ter uma posição de braçada, uma alavanca, um cotovelo alto para gerar tração. Esse é o primeiro. As pessoas não conseguem manter uma boa posição de cotovelo alto para gerar uma boa tração. A segunda é a falta de apoio durante a respiração. Toda vez que a pessoa vai respirar, o braço cai. Isso prejudica a posição do corpo, esse braço não gera tração adequada, vocês, por perder posição do corpo, gera muito arrasto. E terceiro, a tal da ação do core. Esse quadril alto ou rolando demais, que também acaba prejudicando, roda demais, a perna afasta demais, e aí você prejudica a fase propulsiva de pernas, gera raça. Então esses são os três, são campeões. Se você trabalha... E aí eu trabalho essas questões com todas as pessoas, porque eu sei que trabalhando essas três questões, apoio do braço, uma boa posição de cotovelo alto e uma boa ação do core, vai resolver o trabalho de 90% dos nadadores. Entrando nesse assunto aí que muito me interessa, eu vejo alguns técnicos pedindo em provas de Ironman, veja que eu vou sempre puxando porque eu mais estou ali. Tá. Você viu porque é bom pegar aqui? Porque quando eu pego aqui eu me sinto confortável. Pedindo para do meio para o final da prova, eu peço alonga abraçada. Eu tenho um conceito diferente sobre isso, mas eu queria escutar você. O que você acha, por favor, eu tenho um conceito assim, diferente. A longa abraçada seria diminui a cadência, assim, desliza mais. A longa abraçada. Só que no final de prova, eu queria escutar dele, o que ele acha, para eu tentar ver se eu tô muito errado ou certo, enfim. Eu queria escutar. Tem diversas coisas pra gente falar sobre isso daí. Vamos discorrer sobre o tema, né? O alonga abraçada pode ser porque no final de prova, quando a gente tá cansado,
É igual quando a gente está cansado, com fome, com sono. Não são as nossas qualidades que ficam mais evidentes, né? A gente não fica mais amoroso, a gente não fica mais paciente, com fome. Final de prova, você cansado, são os seus erros dentro da água que vão ficar mais evidentes. Se você tem uma cabeça muito alta para respirar, tira os 2 olhos, você vai estar olhando para os pássaros no céu. Se você tem um quadril fundo, pensa nas pessoas sem roupa, né? Tá com pouca ação do core, não é que vai afundar, mas vai ficar rodando tanto o quadril que vai gerar um paraquedas, porque as pernas vão afastar. Você vê aquelas imagens de drone, as pernas só fazendo assim, né? Ó. E se você tem uma braçada que não é muito alongada, entra na frente, ela começa a entrar pequena demais, ela entra curta demais, ela entra cada vez mais próxima da cabeça. Eu peço também para que as pessoas, não é alongar, mas entrar o braço o mais longe possível da cabeça. Porque a braçada começa a ficar muito curta e por dentro da água, a ação de estender o cotovelo vai gerar muito freio. Exatamente. Então tem esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto. Vamos. Aí o segundo ponto... O segundo ponto é algo que eu não concordo. De quanto maior o comprimento da braçada, melhor é a sua performance. É o contrário nesse caso do atleta cansado. E é exatamente. Esse é o ponto. Muito físico. Não Mas adianta aumentar a envergadura. Não adianta. Muitas pessoas têm uma métrica no Garmin que chama SWOLF. Vocês sabem o que é o SWOLF? Você que não sabe, o que é o SWOLF? O SWOLF é a junção de 2 palavras, swing com golfe, que diz que no golfe você é mais eficiente, você é melhor se você cumpre o desafio dos 18 buracos com menor número de tacadas. O SWOLF no Garmin, o que é? É o tempo que você realizou para cumprir o percurso. Se você está numa piscina de 25 metros, ele vai somar a quantidade de braçadas que você deu com o tempo que você realizou. E o SWOLF diz que quanto menor o número de braçadas, mais eficiente você é. Mas você tem uma forma de diminuir esse SWOLF aumentando a frequência de braçadas e diminuindo o tempo. E quando a gente aumenta a frequência de braçadas e não aplica a força... Diminui a resistência, diminui. né? Não, e diminui... Você tem uma economia de energia com uma cadência mais alta. Porque você está tirando força na braçada. É sempre as métricas de deslocamento, certo? Não tem o que dizer. Não, e aí você... Mas aí é que tá. Alguns atletas se comportam muito bem com uma frequência mais alta. Perfeito. Eu gosto de colocar frequência alta nos atletas. Mas a gente tem uma avaliação lá na Care que a gente mede o índice de performance dessa pessoa. Se ela se dá bem com uma frequência baixa ou com uma frequência alta. Então a gente faz, como lá na Care Club, cara, muito legal, porque é uma endless pool. Eu coloco o ritmo de 1,30, essa pessoa não vai perder o ritmo de 1,30. Ela vai permanecer no 1,30 até... Então, ela coloca uma frequência de braçada X para 1,30. E aí eu coloco várias velocidades ali para saber aonde ela é mais eficiente. Então, eu coloco tipo A1, A2, A3 com uma frequência baixa e uma frequência alta de braçadas. E aí eu vou mensurando, é a métrica que eu tenho, percepção de esforço e batimentos cardíacos, frequência cardíaca. E aí eu consigo identificar aonde essa pessoa é mais confortável, ela está sendo mais econômica, onde ela está exigindo menos da parte cardiopulmonar dela, cardiorrespiratória dela, naquela intensidade com aquela frequência. E aí eu consigo prescrever ou consigo dizer para ela, falar, ó, se você nada com uma cadência muito baixa, frequência muito baixa, você tem uma sensação de cansaço, você tem um gasto de energia maior. E vice-versa. Se ela tem uma frequência alta e ela é econômica, ela consegue nadar daquela maneira, né? Então, generalizar, falar para todo mundo aumentar a frequência ou alongar a braçada no final de prova, não é receita de que vai ser melhor para esse atleta. Perfeito. Eu concordo com isso, que seria a individualização. A gente sempre volta nesse ponto, né? De falar, poxa, o que funciona para um, para outro. Mas de forma geral,
a gente sempre, e aí volto lá para a curva de Gauss, se a gente pegar a maioria dos triatletas, eles não nadam tão bem, Não. certo? Se eu ponho um atleta para nadar 3.800 num Ironman, o que vai perder primeiro? Técnica. Técnica. Se eu vou perder a técnica, esse braço alongadão aqui lindo vai falhar. E aí Não eu tenho vai que fazer o conseguir. quê? Talvez aumentar o quê? Aumentar a Frequência frequência. de braçadas para sustentar velocidade. Se esse atleta, primeira coisa, não treinou na piscininha a frequência de braçadas, ele já começa a sofrer lá, porque ele vai ficar no embate Não vai. entre fazer o quê? Não vai. E normalmente o que eu vejo são alguns técnicos orientando, aumenta a longa braçada no final. Mas como? Eu tô cansado, perdi posição e veja, vamos pensar o seguinte, eu tenho que ser muito bom nadador para ainda manter essa braçada alongada. Porque é técnica. E aí o deslocamento... Mas pensa no seguinte, ó, quando eu tô com o meu braço aqui no alto, aqui eu não tenho resistência. Quando eu coloco aqui, eu começo a resistência. Isso. Então, se eu tô alongando, a minha frequência tá baixa, a partir do momento que eu coloquei a mão aqui, o que que tá fazendo com o meu corpo? Eu tô parando. Tá freando. Não tem jeito. Se eu tô com uma frequência um pouco mais alta, eu mantenho o deslocamento. É físico. É apoio. Não, e se você dá uma braçada muito longa, se você não tá acostumado, você perde o apoio também. Perde. Se o cara vai dar um apoio lá na Perde. frente, Não, aqui, já ele- era. se ele não tem essa alavanca aqui, Ah, ele tá aqui em ele vai cima, perder, né? né? E aí parte daquele, é o segundo erro mais comum. Querer alongar demais, É. e perder esse apoio, cair, exato, perde exato. posição. Esse é o meu grande ponto, porque muitas vezes, e aí é o meu ponto quando eu vejo alguns técnicos de natação, que são de natação e não entende a dinâmica total, porque volta muito para a questão da técnica, né? Ah, pô, técnica. Não, poxa, eu não tenho dúvida que natação é muito mais técnica que outra coisa ali. Não é assim. Mas a gente tem que entender exatamente quando é técnica, O quando é técnico. quando é metabolismo. E tem uma outra questão, que é o fato das águas abertas, né? Ah, Porque uma coisa é você dar 18 braçadinhas ali, virou, dá uma deslizada, outra mais 18. E no máximo. 18 alguém bom, alguém que É, você desloca vai bem, pegar porque o cara o que- pessoal você vai vai estar pegar o nadando cara com que- 22, 23. Aí você vai pegar na água, o cara tá lá no 3.800, 1.900, não tem essa viradinha, não tem essa Não. pausa. Não. Que você tá esperando ali a cada 18 braçadas. é, Já. isso é muito louco. Porque, meu, né? você já tá. Eu tô tão acostumado que na piscina lá do sítio, eu nado em 17, porque ela é menor. Então, se eu não, nas primeiras vezes, se eu não tomar cuidado, eu meto os dois calcanhar na boia, porque, na borda. Porque já tá tão acostumado com 18, na mesma piscina, 18, Mas, você vai. é, Só que você chega no mar, você tá esperando aquilo. Não tem, né? Então tem E essa é transição também, que é importante também. E é né? importante o atleta entender aonde ele vai ser mais eficiente. Atravessando a piscina com 18 braçadas ou atravessando a piscina com 22, Exato, 23. E aí, todo nadador, toda pessoa que tá na água precisa contar, cara. Precisa contar a braçada. Tá vendo? E fazer séries de maneira... Porque não é também só entrar Mas na eu água e duvido que nadar. o cara na natação fica assim. Pô, isso é doido, Não, cara, velho. tem que contar e tem que saber. E fazer séries controles. Séries simples, né? 10,50. 3 mil, 4 mil ali 3.000. rodadinho. Não, é. Séries controle. 10,50 nadando com a mesma sensação, percepção de esforço, tentando repetir o mesmo tempo com 18 braçadas. Descansa, solta e volta para fazer os mesmos 10,50, tentando repetir o mesmo tempo, mas não mais com 18, aumentando o número de braçadas para 22, 23, ou seja, vai colocar mais giro. Coloca mais giro. E tenta entender aonde foi mais econômico para nadar para o mesmo tempo, porque não adianta, aumentou para 22 braçadas e o tempo saiu de 45 para 42, porque tá nadando mais rápido também. Não, eu quero nadar para os mesmos 45 segundos, com 4, 5 braçadas a mais e entender se eu fui mais econômico, se eu terminei mais inteiro, né? Então fazer essas séries controles é ter a noção exata de como você está nadando, a força aplicada, o número de braçadas que você está dando, vai fazer você ter mais consciência se você está sendo eficiente com uma frequência mais alta ou Sim. não. Como que vocês trabalham a durabilidade? Por exemplo, nessas provas mais longas, né? Até ultramaratonas aquáticas. Como que vocês têm lá o P60 não seria, mas sei lá, a velocidade de 60 minutos, a velocidade de 2 horas. No caso de um Ironman, sei lá, vocês trabalham a divisão do percurso, né? Floripa, que é o mais comum aqui para nós. Nós temos ali a primeira boia com 1.000 e poucos metros e depois volta, depois tem mais 900 e poucos metros ali na segunda boia. Vocês têm essas métricas divididas para treino, sei lá,
esse atleta ele vai nadar 1.000 para tanto, e os últimos 1.000 ele nada para tanto, ou seja, qual que é a como se queda? dividisse a corrida, dividisse a natação. Exato. Qual que é a durabilidade desse atleta? Ou seja, a gente sabe que o atleta compete num ponto abaixo do limiar, só que esse limiar, muitas vezes, dependendo do tempo que ele está exposto, em termos percentuais, ele tem uma queda. Como que vocês trabalham isso? Puta, queria estar com o celular agora aqui para mostrar uma aluna minha, que é a segunda atleta que eu ia dar como exemplo, que é a Marcinha, ela estava agora em Algueiro lá. Algueiro? Algueiro, que acabou de nadar. E o percurso era um percurso bem particular, Standard, assim, né? Você tá né? falando do Artiu. Isso. Artiu? Não, não. Ironman, Não, 73. Teve 73 agora esse fim de semana. Teve agora. Teve também, acho que na semana passada. Não, foi agora, esse final de semana. Foi o Ironman lá, 73, em Algueiro, lá na Sardenha. Eu não vi. Isso eu não vi. E aí ela tinha o percurso e eu mandei exatamente. Falei, olha, a primeira boia vai estar uns 300 metros, depois a segunda boia perto de 300, enfim. Aí eu desenhei o percurso e eu coloquei para ela onde eu queria que ela nadasse com as diferentes intensidades. Isso é uma coisa bem específica para aquela nadadora e farei o mesmo com a Gi. A gente vai estudar o percurso e falar, olha, até a primeira boia que tem 500 metros, você vai colocar essa intensidade e isso vai ser treinado em piscina aqui, séries como se fossem séries simuladas, ó. A sua série vai ser dessa maneira e eu quero esse primeiro bloco de 300 metros, que vão ser 3 tiros de 100 em A3. Depois eu quero que você entre numa zona em A2 e nós vamos fazer esse percurso e aí a gente vai montar a estrutura do treino e ela vai trabalhar essa estratégia. Isso específico, pensando no percurso e tudo mais. Via de regra geral, aquilo, para a gente errar menos, né? A gente vai fazer um treino para o pessoal, na maioria deles, progressivas. Então, a pessoa vai fazer uma largada, independente do percurso, independente da distância, independente de aonde são posicionadas as boias, a gente tenta fazer de uma maneira progressiva, aonde ela vai sair confortável, encaixada, para não gerar um estresse, não gerar uma ansiedade, A gente não sabe quem são essas pessoas, né? Se a pessoa tem muita facilidade, familiaridade, a maioria delas chega na primeira boia já muito agitados, pela própria nível de estresse e ansiedade, ficar ouvindo as buzinas, todo mundo largando, já sai com a frequência muito alta, então eu nunca aconselho o atleta a sair muito forte, porque ele já está no nível de estresse e adrenalina tá drenado ali. Então sai e faz uma prova sempre de maneira progressiva, terminando a prova num ritmo A2 ali, confortável, com giro de braço, tentando ser econômico. Então, essas séries progressivas são treinadas também de maneira de séries parcial negativa. Sim. Então, são 2 blocos, onde o primeiro bloco vai estar num ritmo confortável e o segundo bloco sempre um pouquinho mais forte, com tempos menores do que o primeiro bloco. Como que vocês fazem para controlar na piscina os testes para entender o ritmo dos atletas, principalmente quando você tem uma piscina com 30, 40 triatletas nadando ao mesmo tempo? Quais testes você não faz, mas recomendaria devido a essa quantidade de atletas que você tem? E se vocês usam lactato e como? Eu tenho um teste que um amigo meu trouxe essa tabela de T400, quando ele, sabe, a famosa tabela de T400. E eu, Felipe Domingues e o PA, nós fizemos um ajuste quando a gente trabalhava na companhia atlética. Cada um era coordenador, gestor de uma unidade. Eu era do Morumbi, o Domingues era da Kansas e o PA era lá da Anália Franco. E a gente tinha os encontros técnicos da companhia atlética, e aí eu levei essa tabela para eles e a gente fez uma adequação, porque era uma tabela trabalhada com alto rendimento e a gente não trabalhava com alto rendimento, trabalhava com os atletas. Então a gente fez uns ajustes percentuais, nós 3 juntos, e uso ela desde então. Isso é uma tabela de 20 anos atrás que a gente mexeu nela. Então é uma tabela que a gente faz, ela é muito bem ajustada, a gente faz um teste, um T400
máximo. Eu sei que vocês trabalham com T200 e A T400, gente né? interpola as retas, né? A gente faz a interpolação para tentar Exatamente. O que é um T400, para quem não sabe? tempo de 400 T, metros. é um, É como se fosse um teste de 3K de corrida ou teste de Perfeito. 5K, é isso? O Perfeito. 200 seria o 3K e o 5K seria o 400. Mais ou menos. É mais ou menos isso, mas o que a gente quer quando a gente faz esse teste, por exemplo, quanto tempo É linear, quanto tempo mais ou menos demora para fazer 200 metros? Uhum. mas aí é esforço máximo. Máximo. Mais rápido que o Esforço atleta máximo. conseguir dele. E aí depois quanto Quebrar tempo recorde. o cara demora para fazer 400, né? Enfim. Entendi. E aí você tem basicamente, na maioria dos atletas, você pega ali, sei lá, 6 minutos, vamos por aí 6 minutos e, sei lá, 2:40. Então você pega 2 pontos anteriores até limiar, muitas vezes, e você interpola através de uma interpolação linear, e aí você consegue trazer o limiar. Isso é estudo que traz pra gente Legal. isso, mas ele faz só com 400, por Eu exemplo. faço só com os 400. E aí, essa tabela de T400 vai me dar todos os ritmos, A0, A1, A2, A3, com diversas distâncias. E aí, esses Sabe o que é tempos- isso? A0, A1, A2, A3, A34. É diferente do triatlo, você sabe. É né? diferente. Então, não é tipo o L1, L2, não é Não, isso? não. Não? Ele tá falando de zonas. Sim. Zonas de treino. O A0 é uma zona de soltura, que o Sim, atleta Sim, tempo. regenerativo. Exatamente, é, o que a gente tem mais ou menos na regenerativo. corrida também. E aí vai até o AN3, essa tabela, vai até o AN3, que é o estímulos curtos, não, essa zona de AN3 não é usada para fazer, por exemplo, tiros de 200, é no máximo 100 metros. Entendi. Aí. 100 metros o cara consegue manter a N3? Ah, a gente pede, Porque, alguns tipo, é 10, conseguem. 12 segundos isso daí. É. Não é neuromuscular? É, Realmente é o máximo. 50 cara. metros, talvez. É. Não consegue 50 metros. Se for pra fazer exatamente na zona, a É gente que tá tem o falando AA, de né? 8 e 15. é que tem o AN3, anaeróbio 3, e o AA, que é o anaeróbio alático. Aí o AA Ah, tem um AA. tem o ainda acima AA, desse? exatamente, então tem o AA. Teoricamente seria o neuro, É. seria a capacidade. né? Exatamente. Nossa, é tem muito o louco isso. anaeróbio alático. Você sabe que a gente Que aí discutia o AA. muito na pós-graduação lá com o triatlo, porque tinha técnico de natação. E a natação traz a natação, né? Sim, E aí fica pura. nomenclatura. Tipo, A1, A2, A3, A N1, A N2, A N3. É. Aí eu falo, não, peraí, gente, a gente precisa... Imagina eu, técnico, lá não sei aonde, falando Z1, Z2, Z3, você falando A1, A1, A2. A2, A3. Fica uma bagunça louca. É. Aí, falou, ó, a gente vai explicar exatamente o que são os As e os que são os Zs. Os Zs. Vocês e têm os que Zs. entender e tentar usar uma nomenclatura única pro triatlon, não misture. Mas os triatletas ainda misturam, muito Ainda técnico mistura. mistura. É. Então aí a gente usa essa tabela para que o atleta enxergue o tempo que ela precisa fazer e aí trabalhe em cima da zona ali com a percepção de esforço, com o tempo que tá sendo realizado nas diversas distâncias. E o lactato, eu e o Johnny, que trabalha comigo lá na Care, a gente criou um protocolo. O Johnny, ele é doutor em fisiologia do exercício, e a gente criou um teste de lactato, um protocolo de teste de lactato, aonde a gente consegue, através de... É bem específico na natação, um protocolo lá com diversos tiros. Eu não vou saber falar, ele vai saber falar melhor do que eu, mas a gente não tem aonde aplicar isso. A gente teria que levar o nadador até uma piscina, porque lá na Care Club a gente não consegue fazer. Teria que ser na piscina da pessoa. E aí o Johnny tem o lactímetro, a gente tem todo o material, mas a gente desenvolveu o produto para fazer lá na minha piscina. Eu acabei perdendo a piscina, então a gente perdeu o projeto, porque não tem aonde aplicar hoje esse teste. Mas a gente tem um teste de lactato para ser feito dentro da água, nadando, bem específico, e o protocolo está tudo pronto. Mas hoje a gente não faz. Eu lembro que tinha os protocolos de nadador, antigamente, assim, quando eu estudava um pouquinho mais a natação, que era tipo assim, vários tiros de 200, aumentando a intensidade. Então o cara começava, sei lá, 1,40, aí 1,38, 1,35, e aí vai, até o cara estourar. Não, na Federal em São Carlos, nesse curso de pós-graduação, eram tiros de 100. E aí, metros por segundo. E falou, então, o primeiro tiro é metros por segundo e tal. Aí a gente fica, as pessoas, mais rápido, mas não, todo mundo, vai, né? vai, todo mundo, vai, acelera. É isso aí mesmo, é isso aí. É muito louco. Porque você assim tem mesmo. que cumprir com a distância naquele tempo. E aí, vamos a ter cada Penelope tiro, Box? coletava tem e
e fazia a medição. Não, ter pênalti box, vamos ter mito ou verdade. Mito ou Pergunta, verdade? responde. Pergunta, Posso fazer um responde. mito ou Pergunta... verdade? Pode, por favor, manda Eu pau. nem li o que você tá Não. escrito aí. Pau Mito, nele. mito, Pau mito, nele. mito. Pau mito. Triatleta, Ah. bate perna ou não bate perna? Bate. Betão. Continua. Vai, tem vai. mais. Teria que bater. Teria que bater. Vamos lá, full boy, ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Palmar cria vícios técnicos? Cria. Nadar 5 vezes por semana é sempre melhor do que nadar 3? Ah, sim. Treino técnico sem intensidade gera evolução? Treino técnico sem intensidade? Cara, eu vou dizer que sim. Triatleta deveria fazer séries de sprint? Sim. Sim. Treinar com bermudoping ou sem Não, bermudoping? tem. Tem. Não, Tem. pra que existe o bermudoping? Essa é a minha pergunta. Cara, mas eu respondo. Eu respondo assim, ó. Você treina com roda fechada todo dia? É tênis de placa, né? É, tênis de placa todo dia? Cara, não. É isso. Então não. Treinar é no couro. Treinar, cara, Eu não. também não tenho muita... Vamos desengavetar aquela sunga. Aquelas 4 sunga e vai, Beto. Não, Tá é. tudo certo. Bom, eu tô satisfeito aqui. É isso? Baita papo bom, gostei. Legal, Gostei legal. demais. Vou deixar os senhores aí que são os nossos Vamos fazer um momento finalizadores roda, Não, vamos fazer um roda momento presa, roda roda presa, presa. Betão. Roda presa. que pariu. cara. Chama aí, Betão. Vai lá, não, roda Vanderlei. presa. Pra você contar aquele momento pitoresco seu ou de algum aluno numa prova. Mas tem que ser assim, ó, aquele que você não pode contar. Não É, precisa dar nome. Não precisa dar nome. Tem que ser aquele bem bizarro. Não vale, fez cocô na... É, não. 90% já fez, já tivemos um triatleta que fez. Não, mas é de atleta meu? Não, meu. Pode ser. Pode ser Não, teu não. ou pode ser de atleta que você estava acompanhando qualquer um. também. Ah, cara, não, eu tenho muita coisa, cara, porque eu vomito toda a prova, cara. Eu É não mesmo? sei se é nível de estresse, de ansiedade. Eu vomito no começo até a primeira boia, porque eu largo sempre com muita intensidade. Eu até hoje não descobri o que é. Eu acho que é tudo um misto, né? De intensidade muito alta, com o nível de estresse, com o café que eu tomei. E aí toda prova que eu tô disputando, eu vomito até a primeira boia. Passou a primeira boia, a hora que eu começo a baixar a intensidade, eu vomito. E final de prova. Aí teve uma prova que chegando na areia, aquela torcida tinha que correr. Acho que foi uma volta do Parcel. Uma volta do Parcel. Pisei na areia, vomitei, aí todo mundo gritando ali, né? Eu parado, vomitando na largada. E depois que eu comecei a correr. É constrangedor, né? Siga Mas é o Vanderlei para mais dicas sobre café da manhã. Vanderlei, deixa as redes sociais aqui pra todo mundo te seguir Tá bom. também. É @Vanderlei Santos, com WY, tudo junto, né? No Instagram. E yellowcap.com.br, aí a página da minha assessoria, né? A gente trabalha com planilhas à distância e o Instagram com dicas aí sobre natação e muito mais. Quem quiser treinar com o Vanderlei, entre em contato. Quem quiser fazer o teste, que ele falou que é muito bacana. Avaliação também. biomecânica. Avaliação biomecânica. Menciona Café com Tri que vai ter desconto. Vai ter desconto. A gente coloca o link na descrição do evento, do episódio também. Perfeito. E pra você que tá assistindo, já não curtiu o episódio, curte o episódio aí, é importante. Tem pouca gente, ainda não conseguimos ainda a nossa meta de curtida. Vou ter que parar no meio do programa, falar, tá assistindo? Curte aí, senão não continua. Pra gente conseguir elevar um pouquinho o nível de curtidas aí do episódio. Tá certo? No mais é isso, Serginho. Sigam a gente no @Café com Triathlon. A gente tá gravando aqui direto do Estúdio Estema. Então, você que quer gravar o seu podcast, você tem um projeto de podcast, o Estúdio Estema tem toda a estrutura para você, para fazer o podcast. Estamos dentro do canal do Estema, Café com Triathlon. Sigam a gente, likezinho e vamos para a próxima. É isso? É isso. Valeu! Obrigado! Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.